Essa é a aula 8, essa é a aula 12 do curso de Álgebra Linear. A gente vai falar um pouquinho sobre planos no Rn, né? Então, recordando um pouquinho, no caso da reta, a gente tinha que uma reta, na forma paramétrica, você tinha um vetor fixo mais um parâmetro vezes um vetor diretor. Então, quer dizer, você tinha, se a gente pensar aqui no plano, você tinha um vetor diretor U, digamos aqui um vetor W, que era o deslocamento. A reta, nesse caso, ia passar pelo ponto W e ia ser paralela ao vetor diretor. Então, essa aqui ia ser uma reta R nessa direção. No caso do plano, a gente eu vou precisar de dois parâmetros, que o plano é bidimensional, né? Então a equação paramétrica do plano vai ser uma coisa na forma W, um vetor fixo, por onde passa aquele plano, T vezes um vetor U, mais S vezes um vetor V, né? O livro traz uma notação na forma π, o plano vai ser igual a W mais o espaço gerado pelos vetores U e V, né? Eu não gosto muito dessa notação, mas é a notação que o autor está utilizando, né? Você pode pensar que são os pontos que podem ser escritos dessa forma, né? Assim como no caso da reta, a gente pode fazer um raciocínio geral que permite a gente entender como é que, dados 3 pontos, como é que eu posso deduzir uma equação paramétrica de um plano que passa por aqueles 3 pontos. Então imagina que eu tenho o ponto P1, tenho o ponto P2, isso aqui no espaço, tá? Vamos imaginar, ou no caso geral, né? P3. Então como é que eu posso deduzir uma equação paramétrica que passa de um plano que passa por esses 3 pontos? Bom, eu posso pegar como vetor fixo como sendo P1, garantir que ele passa nesse ponto. Aí eu tenho dois vetores de deslocamento, esse vetor aqui, que seria o vetor U, e esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor V. Então basta você calcular o U como sendo o P2 menos o P1 e o V como sendo P3 menos o P1. Dessa forma você obtém, a partir de 3 pontos, a equação paramétrica do plano que passa por esses 3 pontos. Bom, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Vamos dar alguns exemplos. Então vamos lá, o primeiro exemplo: determine pontos do plano cuja equação paramétrica é essa daqui. Quer dizer, quer alguns exemplos de alguns pontos, né? Basta então você... Quem são os parâmetros aqui? São T e S, são os parâmetros. São os parâmetros que localizam pontos nesse plano. Então basta atribuir valores. Se eu pegar T igual a 0 e S igual a 0, eu vou ter qual ponto? Vou ter o ponto 1, 1, 2, 0, que é o ponto fixo do plano. Ele passa por aquele ponto. Se eu pegar T igual a 1, S igual a 0, eu vou ter o ponto 1, 1, 2, 0, mais menos 1, 2, menos 1 e 1, né, que é uma vezes esse vetor mais 0 vezes o outro vetor. Então isso aqui vai dar o ponto 0, 3, 2, menos 1, 1, 0 mais 1, 1. Então está aqui um outro plano, outro ponto desse plano cuja equação paramétrica é essa daqui, e assim por diante. Conforme você for atribuindo valores de T e S, você vai obter diversos pontos que estão nesse plano aqui, né? Vamos fazer mais um exemplo. Então ele fornece dois vetores e quer saber se o plano representado dessa forma, que é um vetor com 5 coordenadas mais o espaço gerado, né, o espaço gerado por U e V, um vetor dentro desse espaço gerado, se isso aqui é um plano, né? Bom, ele vai ser um plano se esses vetores não forem redundantes, né? Se um não for múltiplo do outro. Se eles não forem múltiplos, então eles vão gerar um espaço bidimensional, e aí você vai ter um plano, né? Então a pergunta básica aqui é se V
pode ser escrito como alfa vezes u, né? E a gente vai ver nitidamente que não, né? Se eu pegar aqui o v, ele é 2, 2, 0, 1, 1, e alfa vezes u vai ser 1 menos 2, 1, 1 e 1. Ou seja, daqui eu tenho várias equações para alfa, né? Eu tenho a primeira equação, 2 é igual a alfa. Eu tenho que 2 é igual a menos 2 vezes alfa. Eu tenho que 0 é igual a alfa, ou seja, já deu para perceber que está gerando uma equação inconsistente. As últimas duas equações é que são consistentes entre si, né? 1 igual a alfa e 1 igual a alfa. Aqui de todo o resto as equações são inconsistentes, então não existe nenhum alfa em R que satisfaça essa condição, ou seja, V não é um múltiplo de U. Se não é um múltiplo, então os vetores U e V são linearmente independentes, então geram um plano em R5, no caso, né? Então esses vetores são linearmente independentes, não são múltiplos entre si, então isso aqui de fato é uma equação de um plano. Vamos fazer mais exemplos. Exemplo 3. Determinar se esse ponto, com todas as coordenadas 1, pertence a esse plano, né? Então basta saber se esse ponto aqui, 1, 1, 1, 1, pode ser escrito como o vetor fixo, que é 2, 2, 2, 2, mais t vezes 1, 0, 1, 0, mais s vezes 0, 1, 0, 1. Bom, nesse caso, quais são as equações que a gente vai ter? A primeira coordenada vai ser 1, vai ser igual a 2 mais t. Na segunda coordenada, 1 vai ser igual a 2 mais s. Terceira coordenada, aqui vão repetir as equações, né? 1 vai ser igual a 2 mais t, e 1 vai ser igual a 2 mais s. Ou seja, dessa equação eu tiro que o t basta ser menos 1 e o s também basta ser menos 1. E de fato, né, você pegar o vetor 2, 2, 2 menos o vetor 1, 0, 1, 0 menos o vetor 0, 1, 0, 1, o vetor que eu obtenho é exatamente o vetor 1, 1, 1, 1, ou seja, esse ponto, né, pertence ao plano π, ok? Porque eu obtive t e s de tal forma que ele aparece aqui no plano. Por último, vamos a um exemplo um pouquinho mais elaborado. Determinar equações paramétricas no plano que satisfazem algumas condições. Então vamos começar pela letra A aqui. Letra A, que contém esse ponto e é paralelo aos dois vetores. Quer dizer, nesse caso ele te deu o ponto W e também te forneceu os dois vetores diretores, né? Quem que é o W? Que é 1, 2, 3, 4. E quem são os vetores diretores do plano? U é igual a 2, 3, 5 e 7. E o outro vetor V é igual a 0, 1, 0, 1. Então a equação paramétrica do plano vai ser na forma W mais T vezes U mais S vezes V, que é igual a 1, 2,
3, 4, mais t vezes 2, 3, 5, 7, mais s vezes 0, 1, 0, 1. Okay? A letra B. No caso da letra B, ele forneceu os 3 pontos, né? A gente pode usar aquele sistema geral de como eu vou obter a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Pega o ponto fixo, vamos chamar esse aqui de P1, esse vetor aqui de P2, esse vetor de P3. De acordo com o que a gente viu no início da aula, o vetor fixo W eu pego como sendo P1, o vetor diretor U basta eu pegar o P2 menos o P1, e o vetor V vai ser o P3 menos o P1. Dessa forma, eu vou obter U igual a P2 menos o P1. Então, o vetor 1, 1, 1 e 1, né, subtraindo todas as coordenadas. O vetor V, que é o P3 menos o P1, vai ser 2 para a primeira coordenada, menos 2 para a segunda, 2 para a terceira coordenada e menos 2 para a quarta coordenada. Então a equação paramétrica vai ser W mais T vezes U mais S vezes V, vai ser o vetor W. Quem que é o vetor W? É o P1. Então é 2, 2, 2, 2. Mais T vezes o vetor U. O vetor U é 1, 1, 1 e 1. Mais S vezes o vetor V, que é 2, menos 2, 2, menos 2. Então essa daqui é a equação paramétrica do plano que passa por esses 3 pontos, né? E por último, temos aqui a letra C. Letra C. Contém os pontos 1, menos 1, 1, menos 1. Quer dizer, fornece 2 pontos e te dá um vetor diretor. Então basta a gente usar esse ponto como ponto fixo, tira um vetor diretor da diferença entre esses dois e pega o outro vetor diretor diretamente dado, né? Então, nesse caso aqui, basta a gente pegar W igual a 1 menos 1, 1 menos 1. O U vai ser a diferença entre esse vetor e o W. Então vai ficar 2 menos 1, 1. 3 menos menos 1, 4. 4 menos 1, 3. E 5 menos menos 1, 6. Então esse aqui seria o vetor U. O outro vetor V, ele já é dado, né? Que seria o vetor 2, menos 3, 4 e menos 5, né? Só teria que tomar o cuidado para esses dois vetores aqui não serem múltiplos, né? Que de fato não são. Se eu multiplico por 2 aqui, eu obter a primeira coordenada, mas quando eu multiplicar a segunda coordenada vai dar 8, já não confere com o V, né? Então esses vetores não são múltiplos um do outro, então eles geram um plano. Então a equação desse plano vai ficar W mais T vezes U mais S vezes V, vai ser igual ao vetor fixo 1 menos 1, 1 menos 1, mais T vezes 1, 4, 3, 6, mais S vezes 2 menos 3, 4 e menos 5, certo? Então era isso que a gente queria mostrar sobre essa aula, a questão de planos e equações paramétricas. A gente se vê na próxima aula.